Bom, gente amiga, estamos aqui uma vez mais no nosso podcast Plena Unção e hoje eu estou tendo a alegria e a felicidade de receber um dos príncipes e ele, além de ser um príncipe de Deus, do reino de Deus, é meu conterrâneo que é lá da Paraíba, só que ele é de João Pessoa, meu amigo pastor Heron Cruz. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Deus te abençoe. Que prazer poder te receber aqui e ver o quanto Deus tem te usado como instrumento na rede social, lá em Bahia, em João Pessoa, Santa Rita, por esse Brasil afora. Tá tudo bem? Pastor Marcos, primeiro a paz do Senhor Jesus. Falar que é um grande prazer, privilégio estar participando aqui desse podcast. Você que está em casa nos assistindo agora. Comigo tudo bem? Glória a Deus. Falar que é sempre uma honra voltar aqui à Plena Unção, esse povo tão animado, tão cheio de Deus, vendo essa obra linda crescendo e prosperando e agora participando desse novo projeto aqui. É verdade. Eu fiquei encantado com a estrutura Que bom. do podcast e eu estou aqui à disposição. Amigo, eu sei que você é lá em Bahia mesmo, você nasceu ali mesmo. Hoje nós estamos com a nossa igreja em Bahia. Eu sou do interior. Qual cidadezinha? Sapé. Sapé. Inclusive mandar um abraço pro povo de Sapé, que é a minha terrinha amada, que nós temos igreja em Sapé. Verdade. Eu participei lá foi dos 7 anos, não. Não, em Sapé nós completamos 4 anos, Mas e aí eu levei o senhor junto com o cantor Davi Sasser. Davi Sasser, que foi uma bênção, né? Muitas vidas aceitaram Jesus, coisa tremenda. Agora, você é mesmo paraibano? Porque com essa aparência de indiano, eu queria saber que mistura é essa. Eu sou paraibano da gema. Da gema? Da gema. Da gema do pato? É, isso mesmo, né? E amo minha terra, amo Nossa meu terra povo, é muito boa. Né? O senhor que é de Cacimba de Dentro, tive o prazer de conhecer. Peraí, vamos lá. O significado do nome da tua terra, da tua cidade. Sapé é o seguinte, Sapé, segundo o que eu aprendi na escola, é que quando descobriram as terras, tinha muito mato, e o nome do mato era Sapé. 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 Aí mudaram para Sapé. Aí, de onde é? Não, tem um monte de mato, Sapé, aí foi ficando. Só acrescentou o acento, não é? E ficou Sapé. Pelo menos é um nome mais bonito do que Cacimba de Dentro, né? E o significado de Cacimba de Dentro? É um buraco dentro do outro buraco. Foi de lá que Deus me tirou. É uns nomes esquisitos, né, rapaz? Mas falando, então você é paraibano da gema mesmo. Paraibano da gema. Pai paraibano, mãe paraibano. Isso. Pai paraibano, mãe paraibana. Avô é avó. Avó. Uma sucessão. Da roça, do sítio. Meu pai era cortador de cana. Minha mãe, dona de casa. Trabalhava também na agricultura. Meus avós, todos na agricultura, trabalhando com a terra. Que bênção. E assim é a nossa vida. Pastor Heron é pai de Davi, pai de Pedro e marido de Cristiane, que é uma família abençoada. Davi cantando, né? Davi e Pedro cantam, né? É mais Davi. É meu maior patrimônio, né? Uma coisa maravilhosa. Meus filhos são envolvidos na igreja. Meus filhos, minha esposa, minha família. É o maior patrimônio que Deus me deu na vida e é algo que eu não posso dimensionar o tamanho do valor que é a minha família. Glória a Deus. Agora você nos conta sempre a experiência de quando você aceitou Jesus, né? Você perdeu o teu pai, depois a tua mãe, não foi? Então, quando você se converteu? O nosso encontro, veja só, nossa família era uma família extremamente católica. Católica de praticar, assim, toda semana ir à missa. E eu comecei a ser influenciado desde muito cedo a ir para a igreja. Fiz o crisma, era a coroinha do padre. E quando meu pai se converteu, eu tinha entre 9 e 10 anos para 11. E aí, meu pai sempre odiou muito crente, não gostava de crente. Mas aí ele tinha um amigo de infância, que há muito tempo eles passaram sem se ver, se reencontraram. E aí, esse amigo começou a pregar, falar de Jesus para o meu pai. O meu pai, para não perder a amizade, acabou ouvindo, e a palavra foi entrando no coração. Tem um determinado ponto que esse amigo
disse pro meu pai, ó, a partir de hoje, tudo que eu falar você vai conferir na Bíblia. Para ver se o que eu tô falando é realidade. Ele deu uma Bíblia pro meu pai de presente. É mesmo? E aí eu não via meu pai ler nada. Mas aí, quando ganhou a Bíblia, chegava em casa, meu pai lendo a Bíblia. De manhã cedo, meu pai lendo a Bíblia. E ele foi começando a descobrir. Até o ponto que ele decidiu, ó, eu vou para a igreja hoje, eu vou entregar minha vida para Jesus. Que maravilha. E assim aconteceu. Ele foi na igreja congregacional, um culto de domingo, e na hora do apelo ele foi a primeira pessoa decidida lá na frente, entregou a vida para Jesus, voltou para casa e falou para minha mãe, ó, a partir de hoje eu sou crente, sou um servo de Deus, temente ao Senhor, não quero obrigar ninguém a ir para a igreja comigo, vai quem quer, mas eu a partir de hoje vou servir ao Senhor. E aí você tinha qual idade? Eu tinha entre 9 e 10 anos. Sim. Aí lembro-me que num culto de meio de semana ele foi e eu disse, eu vou com o senhor. E era um culto de criança. Culto de criança? Culto de criança. Então eu cheguei, tava aquelas, né, a igreja toda decorada, aquela coisa toda. E eu lembro que ele me ensinou um versículo. Se você vai lá na frente, você vai ler esse versículo aqui que está lá em Mateus. Deixai vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Maravilha. Minha primeira vez na igreja foi subir no púlpito e lendo um versículo naquele culto de criança. Maravilha. Então, isso ficou muito fixado em mim. Quando eu voltei, eu falei para minha mãe, ó, a partir de hoje, eu não vou mais para a igreja com a senhora, eu vou... Para a igreja católica. Para a igreja católica. Agora eu vou para a igreja evangélica com meu pai. E aí meu pai passou um ano muito difícil, né? Minha mãe ali resistindo, não quero, não vou, não quero, não vou. E depois de muita persistência de oração, de quebrantamento, minha mãe acabou se convertendo também. E aí a nossa casa Maravilha. começou a caminhar no caminho do Senhor. E o que aconteceu, você nessa caminhada de 9 anos, e o que aconteceu que marcou muito a tua família, a perda do teu pai? Como foi? Então, a partir de então eu comecei a caminhar e fui me envolvendo, né, no ministério. E gostava muito, a gente brincava em casa de culto doméstico, gostava muito de pregar. E nesse meu tempo, fui recebendo muito convite. E era chamado do pregador mirim. Você já... Pregador criança, já tinha um ternozinho, a gravata. E todos os cultos de criança, congressos de criança, eu era chamado na cidade para pregar. E depois, no estado, né, comecei a viajar muito. Até os meus 14 anos de idade. Foi quando eu comecei a namorar com a irmã Cristiane, que é minha esposa. Com 16 anos, eu casei com ela. Peraí, 16 anos? 16. Rapaz, isso é caso de polícia. Isso é caso de polícia. Eu brinco o seguinte, que quando eu fui casar com a Cristiane... Eram 2 crianças, né? 2 crianças. 2 crianças. Então eu casei com a Cristiane com 16 anos e para casar o meu pai teve que assinar. E o pai dela também teve que assinar. Mas também dizendo que isso no Nordeste até hoje é normal. E tem havido uma resistência, mas algum tempo atrás, menina de 14 anos, até com 13 anos, o pai dava autorização. E casava. Isso. E ainda a gente vê muito isso. Vê muito. Meu pai foi muito feliz a assinar. E o pai da Cristiane muito triste. Uai. Por quê? Eu só tinha 2 coisas na vida, cabelo e dente. Cabelo e dente? Aí ele pôs a mão na cabeça e falou assim, onde é que a minha filha tá indo? O que é que minha filha tá pensando da vida? Mas aquilo tudo era um projeto de Deus, né? Era um projeto de Deus. E aí, casamos e eu fui morar na casa dos meus pais. Morei 3 meses. Até que eu parei para pensar. Falei, rapaz, que coisa. Em vez de eu ajudar meu pai, tô trazendo mais despesa para casa. Não posso. Aí foi quando eu comentei com um amigo. E esse amigo morava em João Pessoa. E disse, eu tenho um quartinho aqui atrás de casa. Vem pra cá. Você não paga aluguel, nem luz, nem água. Você trabalha comigo. E eu nem pensei 2 vezes. Aí peguei o meu patrimônio, que era uma cama e um ventilador. Uma cama e um ventilador. Era tudo que nós tínhamos. Uma cama e um ventilador. E muito amor. E muito amor. E aí fui morar no condomínio fechado de João Pessoa, chamado Cangote do Urubu. Cangote do Urubu? Que condomínio é esse, rapaz? É uma comunidade, até hoje, quem é de João Pessoa sabe, ali no Distrito Mecânico, né? E a gente foi morar lá. Moramos 1 ano, né? Eu quero, quando você agradecer. fala condomínio assim, brincando,
Era É um lugar, uma comunidade muito pesada. É uma favela. Aqui é favela, né? Lá Não posso chamar aquilo de favela. Aquilo é o quê? Sei, é uma comunidade. Eu Comunidade. não tenho ainda uma palavra aqui. Mas tem Resuma. esse alinhamento Não, básico. não tem. É um lugar É um lugar deplorável. perigoso, muita droga, muita prostituição, muita guerra de facção. A diferença de lá é porque aqui são os morros. E lá É tudo plano, né? É tudo plano. Por isso que é comunidade também. Eu preciso agradecer, aproveitar o ensejo que o senhor está me dando, agradecer ao pastor Flávio, esse amigo que abriu a porta da casa dele. Foi ele? Foi ele. Abriu a porta da casa dele, deixou a gente morar lá 1 ano, Sim. sem pagar aluguel, sem pagar luz, sem pagar água. E ele ainda fazia feira. De vez em quando dizia, ó, tá aqui. Meu Deus. E aí foi quando as portas das agendas foram abrindo e eu comecei a ser convidado. E aí Deus foi abençoando e eu cheguei para ele e falei, ó, Deus está me abençoando, já dá para me pagar um aluguel. Obrigado. E aí a gente foi morar lá em Mangabeira 8 e depois foi morar em Santa Rita e aí nós seguimos a nossa vida. Nesse interim, eu já estava casado com o Cristiano há 2 anos. Foi quando o meu pai faleceu, né? Meu pai que, para mim, Foi o que aconteceu com ele? meu pai, ele é a maior referência de crente Pra você. que eu tive na vida. Sim. Eu estava cansado de acordar de madrugada e ver meu pai de joelho orando por mim. Maravilha. Orando pela minha casa, falando, Deus usa meu filho como instrumento. Quantas vezes eu peguei meu pai orando pela minha vida? Eu sou fruto de oração. Glória a Deus. Então meu pai era o cara que corrigia, que não tinha medo. Eu lembro de uma cena viva que eu fui pregar em um determinado lugar e quando eu voltei no carro, ele me deu o carro para dirigir e ficou do lado. E eu disse, preguei demais hoje, não foi, velho? Hoje eu preguei demais. Aí ele olhou para mim com a cara séria e disse, já vi você pregar melhor. Aquilo me arrebentou. É mesmo? Eu murchei, eu fiquei... E ele foi dormir, nem aí. Aí quando chegou em casa, eu escutei ele dizendo pra minha mãe, ó, pregou hoje, Deus usou. Mas tá muito soberbozinho. Você tem que dar uma apertada. Então meu pai é a maior referência que eu tive na vida. E aconteceu que em dia 5 de dezembro de 2013, o telefone toca às 5 da manhã, eu atendo, era uma pessoa do SAMU, acredito que uma enfermeira, e ela perguntando, o senhor é Ronildo? Eu disse, sou. Não, porque eu tô aqui com o seu Sebastião. Disse, meu pai, ela acabou de sofrer um acidente, ele sobrou aqui, falou o lugar, eu falei, tá, fala o hospital que eu vou agora, tô saindo agora. E eu fui levantando, ela falou, não, moço, não é hospital, seu pai faleceu, seu pai estava sem um cinto, Meu Deus. deu 3 capotadas, ele passou pelo para-brisa, o carro passou por cima dele, preciso que você venha aqui liberar o corpo. Então, Impacto, hein? aquele impacto para mim foi demais. 18 anos, tinha acabado de casar, né, construindo minha vida e tomei aquele choque. E aí, nesse meu tempo, minha mãe estava afastada da igreja. E eu falei, Deus, eu não estou entendendo. Como é que o Senhor leva a única pessoa da minha casa, que é a coluna, que é a estrutura, que quem ora, quem intercede, quem orienta, quem é minha cobertura espiritual. E aí, nesse meu tempo, eu entrei numa guerra com Deus. Foi dia difícil, né? De Pra querer você. entender. Quando a gente perde quem ama, você que está em casa assistindo agora, talvez tenha perdido um parente. E assim, a gente que é pastor, quando faz cerimônia funeral, o que a gente mais ouve é por quê? Por que Deus levou? Por que Deus permitiu isso? Por que pessoa tão boa? Então eu entrei, pastor Marcos, neste confronto com Deus. De perguntar diversas vezes, Senhor, por que isso? Tanta gente o Senhor podia levar. Por que o Senhor levou meu pai? Mas eu não sabia que aquilo tudo era Deus me amadurecendo. Era o processo que eu precisava passar para onde Deus iria me levar. E eu lembro que eu perdi meu pai na quinta. No domingo eu fui para a igreja e o pastor me colocou para pregar. Ele partiu na quinta? Na quinta, eu enterrei na sexta. No sábado eu fiquei em casa, domingo eu fui para o culto, arrasado. E aí o pastor Jean Kleber falou que vai pregar hoje é Ronildo, né? Que é assim que eu era conhecido. E eu fui subir no altar, só o bagaço, só a carcaça.
mas como Deus me usou. E naquela noite muitas vidas se converteram. E Deus me disse, eu te chamei para isso. Para ganhar almas. Glória a Deus, que bênção, né? Teu foco tem que ser esse. Ganhar almas. Aí você foi, a partir dessa tragédia em família que aconteceu, você sentiu mais viva a chama de Deus na sua vida para você ser um obreiro atuante na obra de Deus. Então, eu nunca quis ser pastor. Eu queria ser um pregador itinerante. Queria viajar o mundo e ganhar almas, mas pastorear igreja eu não queria. Mas o desejo de pastorear vinha do meu pai. O maior sonho dele era pastorear a igreja. E eu vi ele orando às vezes, diversas vezes orando, dizendo, Deus, eu quero fazer isso, é meu sonho, é meu desejo. E quando meu pai foi embora, o meu pastor me sentou e falou assim, ó, Deus não te quer na itinerância. Você precisa de um povo que cuide de você e você cuide de um povo. Deus te chamou para pastorear. Falei, pastor, se Deus te mostrou isso, eis-me aqui. Que maravilha. E aí foi quando nós fomos para Bahia, que até então eu não morava em Bahia, e começamos um trabalho na Pedro Ulisses, na casa da irmã de Leusa, às quintas-feiras. E aí eu recebi 20 cadeiras, uma caixa amplificada, um microfone e uma palavra de incentivo do meu pastor, dizendo, te vira. Que bênção. Foi assim que o Tempo da Adoração começou. 20 cadeiras. Uma caixa amplificada e uma palavra de incentivo, te vira. Então, para pessoas que muitas vezes querem começar por cima, né? Quer começar com o lugar cheio. E eu vejo no pastor Heron essa disposição, e foi a mesma disposição que Deus me deu há 20 anos atrás. Uau. De começar num lugar esquisito, estranho, sem possibilidade, amigo. Isso é muito bom, mas... E a gente passava por aquele processo, né? A gente via os amigos. Amigo, vai lá tocar. Eu vou ver se eu consigo ir. Às vezes dizia, eu vou. Aí quando chegava em cima da hora, dizia, não deu pra mim ir. Chamava alguém pra pregar. Não posso, tô com a agenda cheia. E aí é nesse meu tempo que a gente aprende a fazer tudo, né? É verdade. A gente aprende a tocar, aprende a cantar, aprende a orar, aprende a fazer tudo. Então, aquela foi a minha escola na casa da irmã de Leusa, né? Depois eu vi Deus me abençoar e os mesmos amigos que eu chamava, vem pregar aqui, vem cantar aqui, vem tocar aqui, e que sempre davam uma desculpa, chegava agora dizendo, rapaz, você não me convida, convida pra mim lá, rapaz, eu quero cultuar com você, né? Não é fácil, não. Eu quero aproveitar e pedir a você para se inscrever no nosso canal Plena Unção. Esse é o podcast. Estou aqui com o meu amigo pastor Heron Cruz, de João Pessoa, do Templo da Adoração. Por que esse nome Templo da Adoração? Bem, quando o Templo da Adoração surgiu, e foi algo que não foi planejado, nós não sentamos para dizer, nós temos que abrir um ministério e tem que ser assim. Não. Foi tudo preparado por Deus. Quando a igreja estava pronta, e nós tínhamos a membresia, tinha um prédio, tinha os cultos, eu falei, Deus, qual o nome do lugar? E aí eu sempre tive a ideia de ir ao templo. Mas é templo de quê, Senhor? O que as pessoas vão fazer no templo? Sim. As pessoas vão no templo para adorar. Então daí surgiu Templo da Adoração. Templo da Adoração. É uma igreja centrada na palavra, uma igreja de oração. É uma igreja que está fazendo um movimento muito forte. E você tem um trabalho na rede social também muito, muito eficaz. E além disso, você começou a construir. Eu lembro que nos 7 anos da inauguração da igreja, estivemos lá, né, com Davi Sasser, e tive a felicidade de ver o povo, a alegria, o entusiasmo, e foi ali que tu começou a pensar no templo próprio, né? Conta essa história aí. A história do templo próprio é muito interessante. Por quê? Eu fui desafiado pelo dono do prédio que nós estamos agora. Sim. Tudo partiu quando nós fomos pagar o aluguel e ele falou que ia aumentar o valor do aluguel. E assim, o valor era um valor que foge da lógica que a gente poderia pagar. E aí, na ousadia dele cobrar o valor,
eu fui muito mais ousado e falei assim, então nós não vamos renovar o contrato, eu vou comprar o seu prédio. Quanto é seu prédio? 1 milhão. E eu falei, quando Deus quer R$1 milhão. Certo. E aí começamos a batalha de oração. Falei para a igreja, gente, nós vamos comprar esse prédio. Vamos entrar numa campanha de oração. Agosto de 2021. Para começar uma guerra. E aí começamos orando. Foi quando fizemos a festa. Deus lhe usou lá. O Senhor fez um momento de ofertório. Naquele momento de ofertório, eu fui tocado pelo Espírito Santo para doar o meu carro. Verdade. Eu fui lá e Deus falei... Faltava Deus, 5 minutos para o culto terminar e nós levantamos uma oferta aqui. Foi. Aí o Senhor pediu algumas pessoas para ir lá na frente entregar uma oferta. Aí Deus falou, a oferta que eu quero de você é o seu carro. Verdade. E eu fui lá e dei minha caminhoneta. Ofertei. Sorteamos essa caminhoneta. E depois de todo o movimento que nós fizemos para dar uma entrada no prédio, conseguimos levantar R$200 mil ainda. E eu disse, eu queria levantar 300 para parcelar os 700. Mas o dono do prédio falou, agora não é 1 milhão mais, agora é 1 milhão e 300. Cara, que é isso? Ó? Era 1 milhão, ele aumentou para 1 milhão e 300? É, eu parcelo, mas eu fico 1 milhão e 300. Eu fiquei triste, saí caminhando na esquina da igreja e quando cheguei no outro quarteirão do lado, eu vi um terreno. Aí liguei, falei, você tem um terreno aqui? Quanto é isso para outra pessoa? Isso. Qual a medida do seu terreno? Falou 1.000 metros quadrados. Falei, uau. É do tamanho do prédio que nós estamos, um pouco maior. Aí eu falei, quanto é que é esse terreno? Falou 300 mil. Você parcela? Peraí, vamos voltar, presta atenção. Ele ia comprar um terreno de 1 milhão e 300, de 1 milhão. O dono do prédio onde a igreja estava, vendo que ele estava lutando para levantar o dinheiro, aumentou para 1.300. Aí ele deixa aquilo lá e vai se informar de um terreno ao lado. Aí acontece o inverso. 300 mil. Falei, mas eu não tenho esse dinheiro. Você parcela? Falou, parcela. Falou, estou em Barcelona. Estava em Barcelona. Eu chego amanhã de manhã em João Pessoa. Eu quero te encontrar à noite. E aí quando nós chegamos na casa dele, ele falou assim, o terreno é seu, só se você não quiser. Meu Deus. Eu parcelo em quantas vezes você quiser. E aí nós compramos o terreno. E agora tá. E já estamos na construção. Já instalamos os pré-moldados. Fechamos as paredes. E vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Se Deus quiser, daqui pro final do ano, nós vamos inaugurar. O senhor vai estar lá. Eu vou estar lá. Eu acho que antes do final do ano. Pelo avanço que tá, pela corrida que tá a construção, no final, até colocar o Pix aqui para alguém queira abençoar a obra lá do pastor Heron. É de bom tamanho, bem-vindo a essa iniciativa e uma igreja viva, né, rapaz? Olha, Deus me deu um presente. Eu nunca vi um povo tão animado, com tanta sede de Deus, com tanto empenho, com tanta vontade. Nós completamos 7 anos, uma igreja sem escândalo, sem mancha, uma igreja que ama servir a Deus, que ganha almas, sabe, todo culto, lugar de restauração. Quantos jovens drogados entraram lá e foram libertos dos vícios. Que Deus está casamentos restaurados. Que benção. Sabe, é um hospital. Aí você ampliou também o ministério Templo da Adoração lá para a cidade de Santa Rita. Isso. Nós temos 2 filiais. Santa Rita e Sapé. Sapé. Primeiro veio o Sapé, né? Porque eu falei, Deus, o Senhor me honrou aqui em Bahia, mas eu preciso ir na minha cidade. E aí eu comecei a andar um domingo, me lembro como hoje, no carro, e falei assim, onde tiver um prédio desocupado, hoje eu alugo. E aí eu passei, vi um prédio desocupado, falei, quanto é que é? O cara falou, é X. Eu falei, tá alugado. Pra quê? Isso pra igreja. Meu sogro falou, você tá maluco? Eu falei, nós vamos agora comprar as cadeiras e o som. Vamos inaugurar semana que vem a igreja aqui. Mas sem ninguém? Sem ninguém. Deus deu ordem. Deu glória. E foi assim. Há 4 anos atrás, nós inauguramos lá. Foi 1 ano de sofrimento, não se convertia ninguém. E aí, é uma parte dolorosa, amigo. Porque eu ia para Bahia, fazia o culto de 5 às 7, a igreja com 500 pessoas, e saía de 7 horas para ir para Sapé, fazer o culto de 7h30 às 9, e quando chegava lá, só tinha eu,
o meu sogro, a irmã Cibele e as cadeiras. Meu Deus. E foi assim 1 ano. E perseverou. Perseverando. Eu falei, eu não abri igreja para fechar. Glória a Deus. E alguém falou, rapaz, você está se desgastando, arriscando sua vida, saindo de uma cidade para outra, se desgastando para nada, não está fluindo. Põe alguém aí, larga isso. Eu falei, não. Então, assim, eu sempre tive isso em mim. Você quer me motivar para qualquer coisa, diga que eu não posso, que eu não consigo, ou que vai dar errado. É a melhor palavra de incentivo que você pode me dar. E eu comecei a orar, falei, Deus, eu sei que está escrito que o profeta não tem honra na sua terra, mas eu quero que o Senhor me abençoe aqui. E sabe onde é que o tempo da adoração em Sapé começou a acontecer? Na pandemia. Foi. Quando tudo fechou as portas e não tinha culto em lugar nenhum. E eu entreguei o prédio, porque eu falei, não vou ficar pagando prédio para nada. Eu entreguei o prédio do irmão Tiquinho, que é um obreiro da nossa igreja, falou, vem fazer um culto aqui na minha casa. Eu comecei a fazer culto para 50, 60. Na pandemia nós chegamos a fazer culto para 400 pessoas. Que coisa, hein? Foi. Deus. E ficamos lá 1 ano. E não cabia. E houve também um escândalo lá, um escândalo entre aspas, que na pandemia tu alugou um carro e alugou um... Inclusive eu respondo processo até hoje. Responde porque você colocou um trio elétrico, né? Então. E saiu na cidade propagando e aí foi processado. Conta essa história aí. O que aconteceu? Com a pandemia, nós ficamos com as nossas igrejas fechadas. Nós, porém, optamos em trabalhar no social. Abrimos a porta da igreja, sem funcionar culto, apenas nas lives, e foi aí que o nosso trabalho da internet deu aquela explosão, né? E o que acontece? Nós começamos a fazer um trabalho social, arrecadando alimentos. Nós começamos a doar por dia 100 cestas básicas, 70 cestas básicas. Chegamos a doar 300 cestas básicas num dia. Isso todo dia. As pessoas vinham, ficou um ponto de recolhimento de alimentos à igreja e nós começamos a abençoar. E eu comecei a ver quantidade de gente depressiva, ansiosa, gente que estava pirando, porque a pandemia é algo, né, que trouxe um pânico para as pessoas. E aí eu decidi fazer um culto drive no terreno, né, que é aquele culto que a gente ia fazer em cima do trio, e as pessoas iam ficar dentro do carro e tudo mais. No dia do culto drive, saiu um despacho da promotoria de Bahia me proibindo de fazer o culto. E eu respeitei. Falei, não, se não é para mim fazer, eu não vou fazer. Porém, o trio estava alugado. Eu tinha pagado já. E eu falei, o trio estava lá. Eu falei, então nós vamos pegar o trio, nós vamos circular na cidade. Nós vamos orar por essa cidade, nós vamos declarar vidas. Pastor Marcos, eu comecei a ver coisas que até hoje meu coração fica impactado. Eu lembro de uma cena, nós estávamos passando na Pedro Lice, jovens estavam bebendo na porta de casa. E quando nós passamos, eles pararam o trio e pediram para a gente orar. Enquanto a gente orava, sabe o que aconteceu? Eles arrancaram o cigarro da boca, jogaram, pisaram em cima, jogaram a bebida fora. E isso não foi o mais impactante. O mais impactante é que trouxeram um senhor que estava acamado para fora, na porta de casa. E ele, para ficar em pé, tinha que estar segurado. Ele tinha um AVC, acredito, um lado do corpo dele estava todo paralisado. E naquela oração, Jesus curou. Que maravilha. E naquele dia, todo mundo daquela casa aceitou Jesus. Que bênção. Nós oramos do trio, eles ajoelhados embaixo entregaram sua vida para Jesus. E aí isso apavorou o inferno, né, amigo? Aí tu foi parar até no então, G1. Aí eu fui dormir, né? Tranquilo, o culto acabou. No outro dia de manhã, 7 horas, me ligando. Falou, liga na Globo. Aí, liguei na Globo. Quando cheguei lá, me deram uma matéria de 5 minutos. Pastor, evangélico, sai com um trio no meio da rua, estimulando a aglomeração e tudo mais. Que perseguição. E aí o prefeito me ligou e falou, cara, o negócio aqui tá pesado. Muito pesado, muito feio. Então, abrindo um inquérito criminal contra vocês, pedindo 2 anos de prisão. Por você estar fazendo o certo e socorrendo as pessoas. Você está assistindo o podcast Plena Unção. Seja você também um colaborador desse projeto.
as pessoas diziam, por que você não faz uma live? Eu faço, gente, a nossa live dá 2.000 pessoas. Eu não fui pro trio para ganhar ibope, like ou para querer aparecer. Ou conseguir mais seguidores. Claro! O meu intuito de estar em cima do trio era justamente alcançar essas pessoas que não estavam na rede social, que estavam em casa oprimida por Satanás. E a gente orou, passando na frente das casas, eu podia ver a sede das pessoas de Deus. Enfim, ganhamos esse processo, toda essa repercussão, né? Foi bom para mim, porque muita gente conheceu o nosso ministério devido a essa perseguição. E a partir daí, você começou a fazer live, você faz live meia-noite, às 23 horas. Tem dia que a gente quer falar com você e não consegue, tô na live. Na pandemia eu fazia 3 lives por dia. Por dia. Aí depois da pandemia, a vida não permite mais, a gente tem uma live às 11 da noite até a meia-noite. Todos os dias, de segunda a sexta, pelo nosso Instagram a gente faz a nossa Já live. tem um público, uma audiência cativa, né? Eu costumo dizer que são as minhas ovelhas virtuais, né? Eles já ficam ali. E eles cobram mesmo. Um dia que eu não faço, eles ficam bravos. E por outro lado, esse trabalho que você faz chega a corresponder à necessidade de tantos que de repente não pode ir numa igreja, que não pode ter uma assistência direta, e você está exercendo um ministério que eu acredito que Jesus, se tivesse, humanamente falando, nos nossos dias, não iria abrir mão da rede social para difundir e pregar o evangelho. Você não acha? É isso que eu entendi. A minha rede social, pastor Marcos, ela é a minha vara de pesca. A minha rede social, ela é a ferramenta que Deus me deu para ganhar almas. Por isso, quando você entra na minha rede social, você não me vê fazendo propaganda de loja. Você não me vê ostentando minha vida, o que é que eu faço. Não. Quem vai na minha rede social vai para ou ter informação da nossa igreja ou para ouvir uma palavra de Deus. E o chavão que você usa, chavão que eu digo, frase e efeito. E aí, Vaso, faz aí aqui no podcast. Que o pessoal... E detalhe, ele é famoso não só em João Pessoa. No shopping da Tijuca, andando comigo domingo, uma senhorinha parou, pastor Heron. Eu falei, puxa, aqui na Tijuca tá famoso, hein? Como que é? E aí, Vaso, faz aí. O Vaso. Isso. Né? E assim... E tem sempre uma palavra. Aí sempre depois tem uma palavra de 1 minuto, né? Que é aquela mensagem curta e objetiva. E essa mensagem alcançou tanta gente. Sem rodeio, né? Sem rodeio. Você é direto, fala um problema do dia a dia que toca em pessoas. E o que acontece? Eu vejo outras pessoas pegando isto como um exemplo e fazendo. Ontem eu estava vendo uma criancinha, depois eu vou te mostrar o vídeo. Sim. E ele lá, Vaso, Deus mandou eu vir aqui dizer isso para... Rapaz, você está fazendo discípulo. É uma coisa linda, né? E sempre atrás do volante do carro tem um monte de gente imitando. O que é bom, você faz a coisa boa, a coisa certa. Teve até um cantor popular, né, que entrou na sua rede social. Teve muitos. Gustavo Lima foi um deles, né? Foi, né? Gustavo Lima compartilhou o vídeo, inclusive no feed dele, né? O feed dele. E vários cantores, jogadores, enfim. E a gente fica feliz. Porque a gente alcança esse público. Alcança, né? Geral. Porque assim, pastor, eu entendo que antigamente tinha a questão da evangelização porta a porta. Isso funcionou por muito tempo, né? Batendo na porta, entregando folhetozinho, olha, Jesus te ama, tem um plano na sua vida. Mas como é que eu vou evangelizar um cara que vive num condomínio fechado? Como é que eu vou chegar na porta desse cara? Então ele tá ali com o telefone dele. E de repente alguém próximo ou que ama fala, escuta essa palavra aí. Deus quer falar com você. E aí, através daquele videozinho curto e objetivo, a gente consegue alcançar essas vidas. Muito bem. Então eu sempre falo uma coisa pra gente fechar esse ponto, o seguinte. Alguém fala, cara, porque você era pra estar bem financeiramente, sua rede social tem X de seguidores,
Por que você não usa isso? Tem gente com menos, vive bem. Eu falo, não, porque a minha rede social não é para ganhar dinheiro. Minha rede social é para ganhar almas. Que bom. Deus me deu isso como um grande instrumento. E eu tento, no máximo possível, preservar. Por isso que quando as pessoas chegam, ó, eu queria fazer isso. Eu falei, cara, minha rede social é unicamente, exclusivamente para pregar o evangelho e ganhar almas. Foi para isso que Deus me deu. Se não for para isso, Deus pode tirar. Verdade. Agora, pastor Heron, deixa eu te fazer uma pergunta. E essas perguntas agora vão ser curtas, mas porém objetiva, no sentido de nos dar aí um norte do que é um norte, uma direção, no que é ser um pastor do Nordeste. Qual é a realidade, você que já viajou pelo Brasil afora, a realidade do nosso Nordeste? Porque há um estigma de que os nordestinos, de que os paraibanos, e que o pessoal que mora lá no Norte parece cidadão de terceira categoria, quando na verdade não é. Mas o que é que você realmente faz uma avaliação em termos Brasil do nosso Nordeste e Centro-Oeste? Pastor Marcos, eu acredito em uma nova geração que Deus está levantando no Nordeste e que o Nordeste está vivendo uma nova realidade. O Nordeste, por muito tempo, viveu escravizado na idolatria. Eu, quando venho aqui para o Sul, vejo que as pessoas são muito presas aqui à prostituição, que é muito forte. Prostituição aqui é uma coisa, né? E também a questão do bandismo, essa coisa toda, que não é tão forte no Nordeste. Mas por muito tempo o Nordeste viveu um tempo de escravidão na idolatria, de gente não querer receber o evangelho porque tinha gente como uma besta fera. Mas ao passar do tempo essas barreiras começaram a ser quebradas. E hoje eu vejo a sede que as pessoas têm no Nordeste de Deus, de querer conhecer Deus, de querer conhecer Jesus, de querer mudar de vida, de querer ter um encontro com Deus. Então eu sou um privilegiado hoje de ser pastor no Nordeste e ver o que Deus está fazendo naquela terra que eu tanto amo. De ver as pessoas abrindo o seu coração para Deus, verdadeiramente dizendo, olha, eu tive um encontro com o Deus verdadeiro, minha história está mudada, minha vida está mudada. O Nordeste está pronto para viver uma nova prosperidade. Deus está enviando uma prosperidade absurda para o Nordeste. Isso não depende de governo, né? Não. Porque criou-se uma história... Deus está sarando a terra. É como se criou-se um estigma de que o Nordeste só muda a partir da política. Mas em qualquer lugar do mundo, o elemento transformador é o Evangelho. Que é onde o Evangelho chega, e onde tiver homens, mulheres de Deus, igrejas com uma proposta igual aqui, você é pastor, eu acredito que o cenário muda. Verdade, meu amigo. Onde o Evangelho chega, há uma transformação, né? Deus faz a terra seca e improdutiva brotar. Verdade. É aquilo que o Senhor disse para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por isso que eu acredito que o Nordeste vai viver um grande avivamento. Está caindo por terra essa questão de dogma, sabe? Muito tempo, aquela religiosidade, né? Muito crente religioso e não liberto. E eu estou vendo hoje essa situação mudando. As pessoas libertas mesmo. Glória a Deus. Liberta do jugo, do fardo, da religião envolvida com o reino. Agora uma pergunta. Vamos fazer um ping-pong agora? Vamos lá? Vou tentar, né? Vamos lá. Ping-pong agora. Vou tentar porque o seu nível Estamos é superior. caminhando. Não, que é isso? Caminhando para o final. Dizer que a você que está nos assistindo, você se inscreva, compartilhe, é muito bom. Canal Plena Unção, nosso podcast com o nosso pastor Heron Cruz. Então eu vou fazer um ping-pong aqui com ele. Vamos ver se ele é bom mesmo no ping-pong? Um livro. Bíblia. Um versículo. Um versículo que eu amo. Fácil agora, tu não entendes, mas entenderás depois. Uma história bíblica para não esquecer.
uma história bíblica para não esquecer. 1 Samuel 16. Davi vencendo o gigante. 17. Falou 17. 16. Perdão. 16 é a chamada, 17. 17. Bom, vamos lá. Um herói da Bíblia. Davi. Davi. Poxa. Então, uma frase. Uma frase que me resume: aquilo que não te mata te fortalece. Um nome. O nome? Jesus. Uma decepção. Nossa. Uma decepção. Isso agora me pegou. Agora, tá vendo? Ping-pong travou. Decepção é uma geração que não tem compromisso com Deus. Ok. Uma meta. Uma meta? É. Ganhar o meu estado para Jesus. Uma ferida. Nossa. Uma ferida? Pode ser decepção. Não, decepção você já falou. Uma ferida, que não é decepção. A decepção, claro, não deixa de ser uma ferida. Mas eu digo propriamente uma ferida. Um sentimento que lembra quando você... essa ferida. Rejeição. Rejeição. É uma ferida. Você já se sentiu rejeitado em algum? Muito. Já fui muito rejeitado. Não me senti. Já fui. Não se sentiu, já foi. Já fui. Mas rejeitado por quê e por quê? Rejeitado por minha idade. Rejeitado pela minha chamada. Pelo seu jeito. Pelo meu jeito. Você morou Por não atrás... acreditar. Por não ter um nome, uma condição financeira. Já fui muito rejeitado. Essa é uma ferida. Eu vou voltar aí, eu ia perguntar, mas não vou antecipar. Uma saudade. Meu pai. Tu sente saudade dele Muito. mesmo? O que mais marcou na relação de pai, filho e filho e pai? O que mais me marcou foi o meu pai me ensinar a amar a Deus. Tudo que eu queria hoje é mostrá-lo que tudo que ele me ensinou eu estou colhendo. E se eu estou vivendo o que eu estou vivendo, é que quando no nada ele me ensinou a plantar. Forte isso. Agora você morou num cemitério, atrás do cemitério, dentro do... Como que é essa história do cemitério? Então, a gente vai voltar ao ping-pong. Eu estou querendo para você não começar a chorar aí. Vamos lá. O meu quintal era o cemitério da Boa Sentença. Olha, o nome do cemitério, como que é? Cemitério da Boa Sentença. Tu morava é o cemitério mais famoso que tem em João em Pessoa? João Pessoa. E você morava no centro da cidade. No quintal? Não, o meu quintal era o cemitério. O quintal era o cemitério. Boa morte, boa? Boa Sentença. Boa sentença. Misericórdia. E qual é o sentimento de morar ali? Olha, ali era o meu começo, né? Ali era o meu nada, ali eu não tinha nada. E para falar de sentimento, não tinha naquela época, não existia, porque era tudo muito novo. Tinha acabado de casar e ali... O camarada acaba de casar e vai morar ali. Na Boa Sentença. Agora, eu posso lhe confidenciar uma coisa? Eu nunca murmurei. Não. Nunca. Então, voltando ao nosso ping-pong. Vamos lá. Já teve dia de Cristiano ir dormir sem comer, sem jantar. Eu não ter dinheiro de comprar um cachorro-quente. Não murmurei. Não. Teve dia de eu passar e querer comer um pastel na rua e não tinha dinheiro para comprar. Mas não murmurei. Andei muito tempo a pé, via gente chegando de carro, sem querer me dar carona. Nunca murmurei. Então, vamos lá. Ping-pong, voltando ao ping-pong. Uma marca. Uma marca? Uau. Uma marca. Você está me pegando agora. Uma marca é a renúncia. Rapaz. Alguém poderia imaginar, né, que você ia falar a marca de um perfume, de uma roupa. Mas é isso aí. A melhor marca é a renúncia, né? Pois disse, o pastor tem que aprender a renunciar a muita coisa. Você concorda com a ideia de que o pastor tem que ter cheiro de ovelha? Não bem. Por quê? Olha, quando alguém diz assim que fulano não tem... Aquilo não é pastor porque não tem cheiro de ovelha. Você concorda com essa frase? Nem sempre o cuidar vai requerer que você esteja colado com a pessoa. Eu conheço muita gente que cuida sem estar colado. Às vezes o colar demais traz um mimo.
No Nordeste acontecia muito isso. Às vezes os pastores não queriam se dedicar à oração, à leitura da palavra, e vivia na casa do irmão o dia inteiro, comia ali, visitava ali. Não é que não tem que visitar. Tem, mas passar, sabe, a semana inteira, o dia inteiro na casa dos outros, então foi viciando isso. Então você concorda com a ideia que um pastor que tem cheiro de ovelha, o lobo ataca ele? Muito bom. Gostei dessa. Por quê? Gostei. Porque lobo só respeita pastor que tem cheiro de pastor. E ovelha só segue pastor que tem cheiro de pastor. Uau. Aprendi. Aprendeu? Entendi. Vamos Obrigado. lá. Terminando nosso ping-pong. Uma mulher. Uma mulher? É. A minha. Ah, isso aí. Eu fiz isso, Cristiano. Doutora Cristiane. Já pra, né? Ela é a mais bonita do mundo. Glória Eu a tô assistindo Deus. agora. Um beijo, minha mãe. E também a sua mãe, né, pastor? Verdade. Minha mãe, que é uma bênção de Deus na minha vida. Eu não passo um final de semana sem ir lá na casa da Dona Silvinha. Dona Silvinha. Eu vou lá tomar um café com ela. Quando não vou no sábado, ela fica... É mesmo? Dona Silvinha e Dona Carminha, que é minha avó. E... Fica brigando as duas. Porque quando eu vou na casa de um que não vou na casa da outra, aí já sabe. E assim, minha mãe, graças a Deus, Deus me deu o presente. Quando meu pai morreu, nós ficamos numa situação financeira muito difícil. E o meu primeiro presente da minha vida foi quando Deus me deu a oportunidade de comprar um apartamento e eu cheguei e disse, minha mãe está aqui. Oh, que benção. É seu. Né? Minha mãe trabalhava na cozinha dos outros, eu também falei, você não vai trabalhar mais. Você vai ficar em casa. Enquanto eu for vivo, eu não vou deixar de cuidar da senhora. E toda semana eu vou lá tomar o café e comer o cuscuz na casa da Dona Silvinha. Oh, que benção. Deus abençoe, minha mãe. Isso é muito bom. Tá vendo a história desse homem de Deus? Que não somente é pastor, é marido, é pai, é filho, é amigo, é um pastor da idade, não vou nem falar da idade dele, porque parece que tem 20 anos, que não parece o rostinho dele, mas eu já vou dizer, tem 30 anos, não, 27. Fiz 27. Não, desde o ano passado estava com 27. Não, 26, ano passado. Esse ano é Está 27. com 27 anos, com uma vasta experiência, amadureceu precocemente, porque Um cabureto. carbureto é exatamente o produto que se coloca para amadurecer, não é? Frutas como banana, jaca e outras coisas mais. Estou aqui com meu amigo pastor Heron. Quero te agradecer por esse momento que aqui passamos e dizer que você é uma inspiração para tantos. A Assembleia de Deus Ministério Plena Unção, todo mundo gosta de você, todo mundo numa só voz, tem maior alegria e simpatia por você, porque afinal de contas é uma pessoa simpática e também um grande amigo. Amigo, que Deus te abençoe. Deixa uma palavra aí pro pessoal. Fala aquela expressão. E aí, Vargas? Primeiro, agradecê-lo pelo carinho que o Senhor sempre tem conosco. Agradecer a Deus por esta aliança, por essa conexão feita por Deus, né? E quando eu chego no Rio de Janeiro, eu sempre digo que eu sou plena unção. Amém. Congrego aqui, o Senhor é meu pastor, estou debaixo da sua liderança. Uma palavra para você que está em casa é nunca desistir dos seus objetivos, dos seus sonhos, daquilo que Deus tem para a sua vida. Acreditando sempre naquilo que Deus falou para você. Independente dos cenários e da situação. Porque Deus é com aqueles que perseveram até o final. A bênção não está no começo nem no meio, mas a bênção está no fim. Então, se tem uma coisa que Deus não conta, é com os covardes, com os frouxos. Deus te levantou na sua casa como valente. Então, vai até o final. Deus vai honrar você. Então, chegamos ao final e quero agradecer a você por nos assistir, por se inscrever e compartilhar. Amigo, Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado. Você mora no Estamos coração. juntos. Quero agradecer o Andrezinho e o Cauã, a nossa equipe técnica, que Deus abençoe, e a todo o Ministério Plena Unção e aos nossos colaboradores. Que Deus abençoe. Paz.